Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, então, nós vamos reaproveitar um vídeo de conserva como esse aqui, onde eu vou ensinar como decorar com cerejinhas. Super fácil de fazer e não exige muita habilidade. Com esse motivo, vocês vão poder fazer lindos conjuntos de pote de cozinha. Eu sou a Marilene Tati, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. E bora lá aprender! Então, aqui eu tenho um potinho de 11 centímetros de altura, que eu vou fazer um conjunto como esse aqui, ó. Esse aqui eu utilizei um vidro de 13 centímetros de altura e esse tem 17. Da mesma forma que eu fizer esse aqui, vocês podem fazer os outros maiores. Só vão colocar mais cerejinhas, que como esse é menor, eu vou colocar menos cereja. E os maiores, quanto maior vocês fizerem, mais cerejinhas vocês vão colocar. Então, aqui eu já lavei bem, já passei álcool, e agora, então, a gente vai pintar esse pote. Então, para pintura, eu vou usar tinta chalk na cor branca. Eu vou misturar com um pouquinho de verde oliva, tinta acrílica, mas vocês podem usar também a tinta PVA ou a tinta para tecido. Só mesmo um pouquinho que eu quero fazer um tom de verde bem clarinho. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho de tinta e vou colocando verde aos pouquinhos, pontinha por pontinha, até chegar ao tom desejado. Caso vocês queiram fazer noutra cor, também vocês podem fazer. É só misturar a cor que vocês querem no branco e já vão ter uma cor diferente. Então, aqui fazendo a misturinha. Então, quando vocês forem fazer o conjunto, vocês misturem a quantidade que vocês veem que vai dar o suficiente para pintar todos os potes com a mesma mistura, para depois não dar diferença de cor, tá, pessoal? Aqui, esse aqui talvez dê uma diferença daqueles dois que eu já fiz, porque como eu tô fazendo a mistura agora separada, ele pode dar uma diferença. Então, vocês pintem a quantidade de potes que vocês vão precisar com o mesmo tom, a mesma misturinha. Aqui eu vou usar um pedacinho de esponja, mas vocês podem usar também esse rolinho de pintura pequeno, que também dá super certo. Mas antes disso, eu vou colocar uma fita crepe aqui na parte de cima. Aqui vocês acompanham, tem uma marcação nesses vidros aqui, vocês acompanham aquela marcação que dá super certo. Então, colocar a fita antes de a gente iniciar a pintura. Como esse aqui não tem marcação para mim ir levando a fita, eu vou colocar aqui na bancada e vou dando a volta para ficar bem parelhinho. Aqui eu vou pressionar bem para quando eu colocar a tinta não ficar entrando por baixo. Essa tinta chalk, pessoal, vocês podem comprar na cor branca, que daí vocês podem fazer a cor que vocês quiserem com apenas o branco. Vocês vão misturar com vermelho para fazer rosa, vão misturar com outras cores e vocês vão ter com apenas uma cor, vocês podem fazer várias, tá bom, pessoal? É uma tinta que tem uma super cobertura, é maravilhosa e dispensa o uso do primer, que ela fixa super bem. Então, vamos começar a pintar. Aqui eu venho com a esponjinha, pego apenas um pouco, dou umas batidinhas para retirar o excesso e começo a aplicar. Daí, aqui eu vou aplicar apenas uma demão. Mas, se vocês acharem necessário, vocês esperem secar e passem mais uma vez. Certifiquem se está bem parelhinho e vão colocar secar antes de vir fazendo o poá, ó. Super rápido de fazer. E ela fica bem fixa aqui.
Então, aqui eu acelerei a secagem com secador de cabelo, mas vocês podem deixar secar ao ar livre, que seca também super rápido. Vou retirar a fita. Para retirar a fita, vocês puxem ela para trás, assim, ó, para não tirar os pedacinhos da tinta, ó, que fica bem parelhinho. Certo, pessoal? Olha que legal que fica. Então, aqui já vou começar a fazer os poá, que eu vou fazer com tinta PVA, mas vocês podem fazer até com a tinta chalk mesmo, ou a tinta acrílica, que também dá super certo. Daí vou usar vocês podem usar um marcador de bolinhas, eu vou usar essa ferramentinha mesmo, ó. Pego bastantinho aqui, vou fazendo os poá. A primeira carreirinha eu vou fazer bem acima aonde eu fiz, onde tá a pintura aqui, ó. Vamos fazendo mais ou menos na mesma distância. Então, feita a primeira carreira, vamos dar uma distância mais ou menos que vocês deram aqui entre uma e outra, só que essa distância vocês vão dar para baixo e vão colocar no meio. Entre as duas de cima, coloca uma no meio, dando a mesma distância para baixo que vocês deram aqui, ó. E aqui vocês vão dando sequência, a mesma coisa. Fazendo dessa forma, o poá vai ficar bem parelhinho quando vocês terminarem. Não vai ficar perdidinho uma bolinha para lá, outra para cá. Tá, pessoal? Agora vão para baixo aqui, vocês vão seguindo da mesma forma. Dão a mesma distância daqui até aqui e coloquem no meio. Então, nessa sequência, vocês vão fazer todo o pote. Então, aqui feita todas essas bolinhas, vamos deixar secando bem, para depois a gente vir colocando as cerejinhas. Então, para fazer a tampa, eu vou fazer em formato de cereja. Eu vou precisar de um pedaço de isopor. Esses aqui eu reaproveitei, esse isopor que vem em embalagens de eletrodoméstico, na largura de 2 a 3 centímetros, tá, pessoal? O de hoje eu vou usar com 2,5 centímetros, porque é um pote menor que eu tô fazendo. Porém, esses grandes aqui, que são tamanhos maiores, eu fiz com 3 centímetros. Ficando entre 2 a 3 centímetros, tá bom. Então, aqui eu vou pegar essa tampa, vou marcar aqui, vou riscar. Então, aqui risquei, só que eu não vou recortar nesse tamanho aqui, vou recortar um pouquinho a mais, ó. Vocês vão recortar aqui, ó. Tá, pessoal, em toda a volta, um pedacinho, um pouquinho a mais, que vai ficar dessa forma aqui, ó. Aqui eu já recortei e já lixei pra gente, então, dar sequência aqui, ó. Pra não ficar muita sujeira. Então, feito isso, eu vou virar pro outro lado, onde não tem essa marcação, e vou tirar essa partezinha aqui, ó. Já vamos começar a arredondar. E aqui eu venho com a lixa e vamos deixar bem redondinho. Deixei bem redondinho, agora eu vou marcar o meio. Pode ser com a faquinha, uma chave de fenda também dá. Vocês vão fazer um furinho. Não precisa chegar do outro lado, é só na parte aqui superior mesmo. E aqui vocês vêm arredondando, coloca a lixa lá dentro e vem puxando pra fora. E deixando bem redondinho. Certo, pessoal? Agora eu vou virar de novo e vou vir lixando essa partezinha que eu deixei maior, emparelhando até chegar onde eu fiz a marcação, ó. Não lixar lá pra cima, é só aqui mesmo.
Até encostar ali onde tá a marquinha da caneta. Aqui eu coloco a lixinha num pedaço de madeira, ó, que fica mais firme pra gente segurar e pra lixar, ó. É bem mais prático. Agora aqui só arredondando, dá uns retoquezinhos. Ela ficou desse formato, ó. E aqui vou colocar a fita crepe, então, para tá colando esse isopor na tampa. Se vocês querem colar com cola também, vocês podem colar com cola branca e deixar de um dia para outro secando, que também dá certo, tá, pessoal? Vou centralizar bem, ó. Ver se ficou parelhinho. Eu vou passar um pouquinho de cola branca e vou colar um rolinho, ó, nesse espaço aqui, ó. Pra depois, quando a gente encapar, não ficar marcado. Esse rolinho pode ser qualquer cor de massa, pessoal. E não precisa estar alisando muito. É só para fazer aquele preenchimentozinho ali, ó. Aproveitem todos os restinhos de massa que tem aí para fazer isso. Então, aqui eu vou passar cola branca e vou vir encapando. Aqui eu abri uma massa vermelha, vermelho fogo, que eu tingi com tinta para tecido da Acrylex. Mas pode ser o vermelho que vocês tiverem aí, tá, gente? Ó, não muito fininha. Deixá-la um pouquinho grossa e vamos encapando. Dá uma pressionadinha aqui, alisando, puxando para baixo. Aqui eu vou rasgar o excesso. E vou puxar com a palma da mão, vou puxando e dando a voltinha aqui na tampa. Essa parte que ficou pra dentro não vou recortar agora. Eu vou deixar assim até secar e encolher. Para que depois não apareça a parte da tampa. Encolhendo, ela vai puxar pra cima e pode aparecer, então, a parte do metal aqui dessa tampa. Tá, gente? Agora é só alisar bem. Aqui eu vou fazer um furinho bem no meio, que é pra gente tirar esse ar que ficou ali, ó. Vou dando a volta até chegar lá no fundo. Tá, pessoal? Vamos fazer o cabinho, então. Então, pro cabinho, mais ou menos 5 centímetros, 6 de arame galvanizado, não muito fino, que no caso a gente vai colar aqui em cima. Se caso der alguma batidinha, tem o arame para deixar bem reforçado e não quebrar o cabinho. Vou usar um pedacinho de massa verde, mas vocês podem usar também massa marrom. Bem simples, ó, gente. Só encapem esse aramezinho. Aqui vou deixar um pouquinho de massa na ponta, ó. Fazer dessa forma. Um pouquinho de cola, vem e encaixo aqui no meio. Fazer a pontinha. Então, aqui para cerejas, 2 bolinhas de 8 gramas e uma de 7, que eu vou fazer uma cereja menor. Como eu já falei, como o pote é menor, eu vou colocar só 3 cerejas. Nos potes maiores, vocês colocam 4, assim como eu fiz nesses aqui. Então, no pequeno, eu vou fazer igual o restante como está nesses grandes. Apenas vou tirar uma cereja, colocar uma menos, porém, o restante vai ficar tudo igual. Então, aqui eu vou pegar essas bolinhas, vou dar só uma alongadinha, dessa forma. Aqui eu vou achatar.
Dá uma alisadinha para tirar as marcas das digitais. E aqui eu venho com uma ferramenta, pode ser essa, qualquer uma que tenha uma pontinha. E vou fazer uma marcação aqui, ó, bem abaixo aqui, ó. Vocês percebem? Não no meio, ela vai ficar bem abaixo, vai ficar só uma partezinha de massinha aqui sobrando, tá? Vou abrir um pouquinho mais, dessa forma. Assim eu vou fazer as 3. Feito isso, então, já vou colocar um cabinho nelas. Aqui eu já abri um rolinho, cortar em 3 pedaços, nem precisava tão grande assim. O que sobrar depois a gente aproveita. E aqui eu venho, encaixo nesse furinho. Agora eu dou uma fechadinha no buraquinho ali, ó. Tá, gente? Vamos reservar para criar uma casquinha para depois a gente colar, ó. Então, aqui eu já fiz 4 florzinhas, essas florzinhas de cerejeira. Elas são bem simples de fazer, gente. Eu já deixei 4 prontas aqui, porque no momento que eu vou colar, elas têm que estar bem seca. Mas então eu vou ensinar aqui para vocês como fazer. Então, aqui eu tenho 1,5 gramas de massa na cor rosa bebê. Se vocês quiserem, pode fazer na cor branca também. Fiz uma coxinha, dei uma achatada aqui. Agora aqui eu vou fazer um furinho no meio. Daí eu venho com uma tesourinha e vou cortar, dar 5 cortezinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Deu 5 pétalas. Vou dar uma pressionadinha para tirar essa parte que tá meio quadradinha, deixar da forma mais arredondada. Aqui com o dedo mesmo, eu dou uma pressionadinha para deixá-la mais achatada. Não muito, gente, só um pouquinho. Que depois a gente vai ainda abrir ela mais ainda. Daí eu venho aqui com uma faquinha. Dou alguns piquezinhos na ponta, ó. 2, 3, a quantia que vocês quiserem. Feito, pessoal. Então, agora eu vou vir com essa ferramenta, ela tem que... Qualquer ferramenta que vocês tiverem, tem que ser arredondadinha nessa parte, ó. Vou colocar cada pétala em cima do dedo aqui, ó. Vou pegar da parte aqui de dentro e vou dar uma pressionada pra fora. Pego aqui dentro, dou uma pressionadinha pra fora. Tá, pessoal? Ficou assim, ó. Agora eu vou vir com a faquinha lá dentro e vou fazer só 2 marcaçõezinhas em cada pétala. Aqui com um pincel modelador ou uma ferramenta pontiaguda, vou encaixar aqui no meio, não empurro muito, só a pontinha mesmo. E vou pressionando aqui atrás, ó, que ela vai ficar com uma covinha aqui no meio, ó. E aqui eu venho, dou uma viradinha, ó, nas pontinhas dela pra baixo. Super fácil de fazer. Esse aplique dessas florzinhas, pessoal, vocês podem usar pra qualquer outra coisa, onde um topo de bolo que vocês forem fazer, essas florzinhas, fica bem legal, tá? Então, agora eu vou ensinar o pistilo pra vocês. Primeiro, vamos sombrear. Aqui para sombrear, eu vou usar a cor amarela. Deixa eu pegar, que eu esqueci de trazer o amarelo. Aqui eu vou pegar o amarelo, então. Vou dar só uma sombreadinha aqui nessa parte, ó. Não lá dentro no miolo.
bem de leve, não precisa muita coisa. E daí, num tom de bordô, um rosa bem escuro, vou pegar esse bordô aqui, ó. Acho que é um cor de vinho, uma coisa assim, ó. E vou vir lá dentro, bem no fundo lá, e vou fazer isso aqui, ó. E puxo um pouquinho pra fora. Vocês aguardem secar um pouquinho pra fazer isso, tá, gente? Eu tô fazendo molhadinho. Eu até gosto de fazer molhado porque ela fixa mais, mas ela às vezes pode não ficar muito legal. Tá, gente? Vamos colocar o pistilo. Então, pro pistilo eu vou usar essa linha de pesca de 0,60 milímetros, que é uma linha bem grossinha, e eu gosto dela porque depois ela não vai ficar dobrando, ela é bem resistente. Que eu vou cortar um pedacinho e com isqueirinho eu vou colocar fogo na pontinha. Vou mostrar para vocês. Coloquem fogo, esperem ela queimar um pedacinho e daí dão uma soprada para apagar o fogo. Quando vocês perceberem que a bolinha já formou uma bolinha na ponta, vocês assoprem, ó. Fazer do outro lado também. Perceberam que tem a bolinha, já assoprem, tá, pessoal? Então, aqui eu já tinha mais uns pronto. Agora eu vou cortar bem, para que fique bem pequeno. Eu deixo ele inteiro, que é mais rápido para fazer, depois eu corto e divido, ó. Daí vocês coloquem 4, 5, 6, quantos vocês quiserem. Aqui eu deixei mais ou menos do mesmo tamanho. Vou cortar aqui para não deixar muito longo. Agora aqui eu vou passar cola nessa parte de baixo e vou colar bem naquele buraquinho aqui que ficou da flor, ó. E depois vocês vêm com tinta PVA amarela e um pincelzinho bem fininho e pintem só as bolinhas aqui, tá, pessoal? E também depois de pronto, e tiver bem sequinha, vocês vêm e cortam na parte de trás para ficar dessa forma, que assim vai facilitar na hora de colar, que ela não pode ficar com essa pontinha. Então, assim vocês vão fazem com antecedência, umas 2, 3, 4 horas antes, para estar bem sequinha na hora de colar. Então, para as folhinhas, aqui eu tenho massa natural, um pedaço de massa verde menor, e eu vou misturar bem para que fique um tom de verde bem clarinho, bem suave. Ele vai ficar quase translúcido. Vou misturar bem. E aqui eu vou fazer várias bolinhas. Várias não, vou fazer 5, que é a quantidade de folhas que eu vou fazer. 5 bolinhas, pode ser umas maiores, outras menores. Deixa eu botar um pedaço de EVA aqui que vai ficar melhor. Não tem medida, gente, é mais ou menos 1,5 gramas, 1 grama algumas, 2 gramas. Fazer uma pequenininha e umas maiores. Aqui vou alongar e fazer quibezinhos. Vou achatar cada quibezinho desses. Agora eu vou pegar um a um, colocar aqui no dedo e vou afinar as pontinhas, ó. E no meio deixar mais grossinha a massa. Venho fazendo as marcações das nervuras com a faquinha mesmo, ó. Vira de um lado, vira pro outro. E faz aquela marcação no meio. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo,
Já aproveita, já deixa o seu like para não deixar para o final, senão vocês acabam esquecendo. Também, quem está aqui pela primeira vez no canal, quem ainda não é inscrito, já aproveita também, já se inscreve, ative o sininho das notificações. E também eu queria dizer para vocês, no momento em que vocês deixarem o like, para quem aparecer a opção hypar, se puder hypar, eu vou ficar bem feliz com vocês e muito agradecida, tá, pessoal? Isso vai ajudar para que meu vídeo tenha maior alcance e maior número de pessoas consigam assistir esse vídeo, tá bom, pessoal? Então, se aparecer hypar, vão lá e já aproveitem e hypem o vídeo. Vai me ajudar muito mesmo. Então, aqui terminadas as folhinhas, já podemos começar, então, colar nesse pote. Se vocês puderem deixar as folhinhas secar por um tempo, fica melhor depois para vocês colarem, tá, pessoal? Porque ela bem molhadinha assim, ela dá um pouco de dificuldade, né? Então, o ideal, como eu sempre falo aqui nos vídeos, o ideal é que sempre vocês aguardem um tempinho de secagem para poder ir colando. Essa cerejinha mesmo aqui, vocês podem deixar, criar uma casquinha, deixá-la bem durinha, viradinha para baixo, para que fique apenas essa parte aqui molhadinha, tá, pessoal? Então, aqui tá o nosso potinho já maravilhoso, bem sequinho. Vamos começar a decorar. Um pedacinho de massa marrom. Vou colar bem acima e fazer umas marcações, ó. Então, aqui eu já vou começar a colar cerejas. Pessoal, aqui eu cortei já o cabinho, mas vocês não cortem antes de colar. Vocês colem primeiro, vê o que sobrou lá em cima e recortem, tá? Então, essa cerejinha também vocês podem dispor elas da maneira que vocês acharem melhor. Não precisa fazer exatamente como eu tô fazendo. Tá, pessoal? Depois que vocês acharam a posição da cereja, vocês vêm e vão pressionando do lado para que fique bem colado e depois não entre água por baixo, que é isso que faz com que descole depois dos vidros, tá, pessoal? Então, vocês sempre se certifiquem que tá bem coladinho na volta. Porque no momento que entrar água por baixo, se ficar espaço, daí pode descolar. Aqui eu tô colando com cola branca mesmo, porque como ela tá sendo colada em cima da tinta chalk, ela vai fixar super bem. Então, aqui eu vou passar cola atrás de todas as folhinhas e vou colocando também, ó. Então, aqui com a tinta acrílica PVA, qualquer uma das duas, na cor verde oliva, eu vou dar uma sombreada nessas folhas. Como eu fiz ela bem clarinha, então vou dar uma sombreada. Coloquei um pouquinho no pincel, vou umedecer, vou limpar o pincel, tirar todo o excesso, deixar ele apenas sujo e vou dar só umas retocadas com esse verde na parte interna das folhas, puxando para fora, ó. Bem pouquinha tinta, mal vocês sujam o pincel, tá, gente? E bem fininha.
Então, aqui para finalizar, com tinta PVA branca, eu vou pintar só as pontinhas, ó. Dar umas pinceladinhas, ó, de cada pétala dessas flores. Com a tinta amarela, então, vou pintar as bolinhas dos pistilos também. Então, assim, gente, depois de pronto, vocês vão aguardar secar bem seca. Tem que ficar assim, 1, 2, 3, até 4 dias secando, para depois vocês virem aplicar o verniz vitral, ó, na cor vermelha, que daí vai dar esse tom aqui, ó. Vocês percebem a diferença, olha, como muda. Então, no momento que vocês passarem o verniz vitral, ele vai ficar com esse tom aqui, ó, bem escurinho e bem brilhoso. E no restante do pote, vocês podem passar ou verniz vitral também incolor, ou também, se quem não gosta de brilho, passa o verniz fosco. Eu acho mais bonito essa parte aqui com verniz fosco, e apenas as cerejas no verniz vitral. Mas cada um faz de acordo com o gosto de acordo com a preferência, né, pessoal? Então, aqui tá pronto aqui, vamos fazer vários conjuntos lindos aí para cozinha, para vender, para decorar a cozinha de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixe o seu like, um grande abraço a todos e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.